onde Jesus contou essa parábola. Você tem uma Bíblia aí com você? Então pega a Bíblia comigo. Pega a Bíblia agora. Pega a Bíblia e vamos acompanhar. Abra a Bíblia em Lucas, eu li o capítulo 10, versículos 25 em diante. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. E está acabando o tempo. Quem quiser participar, mais 2 minutos aqui. 2 minutos, eu vou sortear a camisa com a assinatura do Cássio e o livro Deus e o Vazio Humano com a minha assinatura para você. Tá bom? Vou mandar em qualquer lugar do Brasil para você. O texto começa assim. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Então imagina, Jesus deveria estar pregando numa sinagoga, porque na sinagoga, na época de Jesus, era assim. Você lia a Torá em pé, depois você fechava a Torá, entregava para um mestre da sinagoga, um arqueosinagogos, o chefe da sinagoga, aí você sentava, e diferente das igrejas de hoje, você fazia o sermão em pé. Já falaram que eu tenho que cuidar com essa camisa amarrotada aqui. Ela sobe aqui. Você fazia o sermão sentado, não em pé, sentado. Sempre era sentado. Interessante, né? Hoje o padre faz a missa em pé, o pastor também faz o culto em pé, o rabino também na sinagoga, ele fala em pé, mas na época de Jesus, nas sinagogas, você dava o ensinamento sentado. E era comum, durante o sermão, que pessoas do auditório se levantassem para fazer uma pergunta ao pregador. Diferente de hoje, né? Repito, se você é católico, evangélico, geralmente o preletor do culto, ele está em pé, e ele faz tudo em pé, todo o serviço é em pé. Na época de Jesus, não. O sermão era feito sentado. E a segunda diferença é que hoje você não levanta a mão e não interfere no sermão de ninguém. Raramente um pregador fala, alguém tem alguma opinião, alguma pergunta, mas normalmente ele fala sozinho. Na época de Jesus, era comum, durante o sermão, a ministração, alguém se colocar em pé e pedir a palavra para fazer uma pergunta, uma observação, um comentário sobre o sermão. E ele não levantava a mão, a pessoa se colocava em pé. Agora que você já sabe disso, quando a Bíblia diz, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou, então ele levantou para fazer perguntas a Jesus. Mas olha o que a Bíblia diz. Ele se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Espera aí, eu quero ver se esse camarada é bom mesmo, se esse rabi aí que veio de Nazaré, se ele realmente é alguém assim que sabe o que está falando. Foi com esse objetivo que ele se levantou. Eu quero colocar Jesus à prova. Aí ele fez uma pergunta capciosa para Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta meio sem sentido, ainda mais vindo de um homem que era um mestre da lei. Porque para herdar a vida eterna, ou herdar qualquer coisa, você não tem que fazer nada, você tem que ser herdeiro. Concorda comigo? A Sarinha, minha filhinha que vai nascer em maio, ela vai ser minha herdeira. E da Laura, o que ela tem que fazer para ser minha herdeira? Não tem que fazer nada. Ela é minha filha ou não é? Mas Jesus, como um bom judeu, um bom rabino, respondeu aquela pergunta com outra pergunta. Isso é sempre assim com os rabinos. Eles sempre respondem uma pergunta contra pergunta. Uma vez perguntaram ao rabino, mestre, por que vocês judeus respondem sempre uma pergunta com outra pergunta? E ele respondeu, há algum mal nisso? Assim foi Jesus também. Então, quando ele falou, o que farei para dar vida eterna? Jesus falou assim, o que está escrito na lei? Aí ele responde, olha, na lei está falando para amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus falou, então tá bom, faça isso e viva. Aí tem uma coisa interessante. No verso 23 diz, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ele querendo justificar-se. No grego, literalmente, ele queria se sentir justo. Curioso que no início ele queria colocar Jesus a provas. Agora ele queria se sentir justo. Antes do sorteio, deixa eu contar um segredinho pastoral para você. Já passou, né? Tá, mas segura agora já foi, tá bom? A gente vai deixar outros mais, mas vou sortear só coisas aí por enquanto. Depois eu vou dar outros sorteios. Quando você aconselha uma pessoa, e psicólogo sabe disso que eu estou falando, dificilmente a pessoa traz o verdadeiro problema no primeiro momento da conversa.
Ele traz um outro problema que pode até ser verdadeiro, mas não é o cerne da questão. O cerne da questão vai vir depois de 10, 15, 20 minutos de conversa. E quando é terapeuta, às vezes o grande problema vem noutra sessão, não na primeira. Eu lembro de uma vez que eu fui conversar com uma senhora de idade e ela estava brava, né? Ah, porque na igreja os jovens estão assim, a música está assada, ela reclamou de tudo. Depois que ela reclamou, eu falei, pois é, eu estou muito chateada com a igreja, muito chateada. E o safado meu marido, ele tem um amante. Na verdade, o problema que ela estava angustiada era a traição do marido desde o início da conversa, mas ela começou falando de outras coisas. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, e Deus apareceu no jardim e perguntou, por que vocês fugiram? Adão falou, porque a gente estava nu. Como se estavam nus? Se eles estavam com as cintas de figueira. Aí Deus, vocês estavam nus, por isso que fugiram? Quem fez vocês saberem que estavam nus? Vocês comeram do fruto que eu falei para não comer? Então o verdadeiro problema sempre vem depois. Esse jovem, no início, cheio de empáfia, queria colocar Jesus à prova, mas no fundo, ele não se sentia em paz consigo mesmo. Ele sabia que a religião dele estava numa mesmice. Era ir para o culto, voltar para casa. Ir para o culto, voltar para casa. Cumprir regras, mas ele não estava em paz. Por isso que ele perguntou quem é o meu próximo. Aí Jesus, agora que eu cheguei no âmago da questão, agora que você reconhece que você está precisando se sentir justificado, deixa eu contar uma historinha para você. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano.